Muito boa tarde, amigos do esporte. Está começando mais um programa Turma da Bola aqui no Canal 9 nesta sexta-feira, hoje dia 27. E hoje vários assuntos vai dominar a pauta aqui do nosso programa de hoje. Vamos falar da natação baiana, natação pré-olímpico e também vamos falar a respeito de Bahia e Vitória. O Bahia ontem que venceu a equipe do Palmeiras em Barueri pela 12ª rodada do Campeonato Brasileiro. E a expectativa do Vitória, que enfrenta amanhã o CRB no estádio do Barradão, que olha, casa cheia amanhã. Bahia, ingressos praticamente esgotados para o jogo contra a equipe do Corinthians. Seleção brasileira estreou ontem a masculina nas Olimpíadas, no sufoco no segundo tempo, mas venceu o jogo por 3-2 contra o Egito. Essas e outras informações, a partir de agora, você acompanha no programa Turma da Bola, aqui no Canal 9. E também temos aqui como convidado hoje Suede Awad, professor de natação, está aqui conosco. Boa tarde. Boa tarde. Seja bem-vindo aqui. Obrigado. Falar da natação, como é que está se preparando para atletas? A natação da Bahia tem se preparado bem. Infelizmente a gente não conseguiu colocar nenhum atleta além da Verônica Almeida, que a gente vai citar aqui na matéria, nas Paralimpíadas. Na Olimpíada em si nós não temos atletas baianos na natação, mas a nova geração que vem aí está se preparando para 2016. Hoje conosco também aqui que vai bater um papo é o nosso Luiz Pereira. Vai fazer a avaliação do jogo ontem do Bahia, que venceu contra a equipe do Palmeiras em Barueri. Muitos não esperavam, mas Luiz, o Bahia acabou vencendo lá. Venceu, mas convenceu? Boa tarde, Paulo. Boa tarde, amigos. Nós estamos na quarta-feira aqui, conversando com você e com os amigos do nosso Canal 9. Exatamente isso. Vamos nos encher de esperança, porque o Palmeiras ainda está em formação. O Palmeiras é um time que precisa ainda se firmar no campeonato. E você dizia, e corroborava comigo e ratificava comigo, dizendo o seguinte: se a gente não vencer o Palmeiras, fica difícil. E nós conseguimos vencer. Vencemos e convencemos. Por que convencemos? Porque demos 2-0 e não jogamos aquele futebol maravilhoso, mas como eu sempre falo, no dia seguinte não se pergunta quem jogou bem, se pergunta quem venceu. E o Bahia venceu 2-0 e está fora do Z4. Paulo. Muito bem, vamos falar agora da natação. Verônica Almeida, para-atleta, Viviane Rezende esteve por lá e fez a matéria. Vamos acompanhar. Você sabia que a única nadadora baiana que representará o estado em Londres é uma para-atleta? Pois é, Verônica Almeida é uma grande promessa de medalha olímpica. A nadadora, que é portadora da síndrome de Ehlers-Danlos, uma doença degenerativa e fatal, já venceu vários obstáculos para conseguir um lugar ao sol. Há 5 anos atrás, Verônica começou a perder os movimentos dos membros inferiores e viu a sua vida mudar definitivamente. Logo no primeiro instante, que eu passei para a cadeira de rodas, eu trabalhava na academia, era coordenadora da academia e já tinha até comentado, que eu passei a andar de muletas e que comentado aos proprietários que eu poderia um dia usar cadeira de rodas. E como aconteceu, nesse dia eu fui trabalhar de cadeira de rodas e eu fui na barrada, na porta da academia. E aí, resumindo, ele disse para mim que a partir daquele momento eu não poderia mais trabalhar ali, porque ele trabalhava com saúde e eu estava trabalhando em academia classe AA, que eu só trabalhava com pessoas, como disse ele, de elite, e que aquelas pessoas não poderiam se deparar com uma aleijada. Os médicos deram a ela apenas 1 ano a mais de vida, mas ela não esmoreceu e foi atrás da cura. Então, em 2007, quando foi descoberta a doença, a medicina me deu mais 1 ano de vida, pelo resultado dos exames. E assim, não tinha cura, não tinha tratamento, e eu saí em busca disso. Foram 6 meses na frente de um computador, procurando respostas, buscando uma solução.
que um dia chegou. Um site anunciava um teste na França para portadores da patologia, porém com apenas 20 vagas. Alguém duvida que Verônica estava entre elas? Quando eu escrevi, as pessoas falavam, você é louca, nunca você vai conseguir ser sorteada ou ser chamada. Mas 15 dias após a inscrição, foi quando eu recebi uma ligação e eu tinha sido uma das pessoas escolhidas, né? Por isso que eu sempre digo que eu sou escolhida a dedo por Deus. E assim, foram 20 pessoas que iniciaram o tratamento. Naquela época são 20 doenças, né, degenerativas também, Alzheimer, Marfan. E assim, eu era Ehlers-Danlos, era a única de Ehlers-Danlos. Então assim, para mim foi como ganhar na loteria. Ao mesmo tempo que eu me deparei com a doença, mas ao mesmo tempo estava sendo a pessoa com mais sorte do mundo. Na França, ela achou a cura. E no Brasil, passou a ser um exemplo de ousadia e perseverança. Verônica Almeida surpreendeu a medicina e os próprios limites ao abraçar a natação paralímpica e se tornar, além de atleta, uma campeã. Ela marcou o nome na história como a primeira mulher brasileira a ganhar uma medalha nas Paralimpíadas de Pequim e esse ano já conseguiu um novo feito. Também será a única representante da Bahia na natação durante as Olimpíadas de Londres. Hoje são 4 anos pós, né, fui medalhista em Pequim, então assim, foi mais difícil conseguir a vaga de Londres do que a de Pequim. Para mim assim foi mais um momento de superação. Eu acredito que representar principalmente a Bahia é uma responsabilidade muito grande, porque eu vou tentar brigar por medalha. Então, assim, das 6 mulheres que estão indo, apenas eu e mais outra tem chance de medalha. Então, assim, é entrar para fazer o melhor. Verônica Almeida é a prova que nada na vida é impossível se existir força de vontade e determinação. Um exemplo de vida essa garota. Venceu tudo, né, Suede? Ela venceu tudo, né? A gente fala em termos esportivos, até em termos de vida, né? Uma história de vida bonita, de superação dela. Eu conheço ela pessoalmente, uma pessoa extremamente dedicada ao esporte, vive intensamente o esporte ali, né? Passa dia a dia ali, todos os dias na piscina. E na verdade os dois fazem uma troca, né? O esporte dá a ela uma possibilidade de viver um pouco mais, porque melhora a questão da doença dela, e ela dá ao esporte essa lição, né? De como nada pode impedir a pessoa de se superar, ela supera os resultados, se classificando novamente, ela foi medalhista em 2008 e já está com chance novamente de ser medalhista agora em 2012. Agora, o que nos chama a atenção é que ela é a única atleta baiana, né, que vai poder participar aí da natação lá, a Paralimpíadas em Londres. A gente tem um déficit muito grande com a natação dos atletas da Bahia, principalmente nas competições internacionais. Isso, na verdade assim, nós tivemos uma fase muito obscura, né? O governo do estado, após o fechamento da piscina, ele fechou muitas portas para a gente, ele não dá a oportunidade de os atletas competirem em piscinas de nível nacional, de piscina de 50, que faz uma diferença muito grande. Então, a gente tem refeito a geração pós-Valério, né, de Erivaldo Valério Bala, que foi medalhista em 2000. A gente tem refeito essa geração, só que a gente tem esbarrado na estrutura. Muitos atletas, alguns atletas treinam na Bahia e competem por clubes de fora, por poderem ter a oportunidade de receber um salário, poder ter melhores condições de competição. Então, a gente tem alguns exemplos aqui. O único nadador que tinha uma chance para 2012, que treina e compete por um clube da Bahia, era Alan do Carmo, que infelizmente não conseguiu na última seletiva, no mês de maio, nadar na maratona aquática. Agora, isso é o quê? Em virtude da falta de estrutura que temos no estado para esses atletas, acaba refletindo na hora que eles vão passar pela seletiva? A falta de estrutura, ela afeta o resultado, principalmente para a questão da piscina. O que acontece? Competir em piscina de 25 metros é diferente da piscina de 50. A piscina de 25 lhe dá a oportunidade de dar uma virada a mais, você tem mais impulso, mais velocidade, e a questão de ritmo na piscina é diferente. Os nadadores de fundo, principalmente os nadadores de provas mais longas, sentem mais. Então, a gente treina, compete o tempo todo em piscina de 25, mas a Olimpíada, o Campeonato Mundial, Campeonatos Brasileiros são todos em piscina de 50 metros. Então, muitas vezes os nossos atletas são prejudicados por essa falta de ritmo em piscinas de 50 metros.
Falar nisso, um assunto que acabou chamando a atenção da gente essa semana, depois de publicar a matéria aqui a respeito das obras da piscina olímpica aqui na Bahia, a SUCOM fechou a obra por falta de quê? De alvará. E aí a gente pergunta, como é que você faz um planejamento de gastar milhões de uma piscina olímpica se você não tem alvará em sua? É outro erro? Outro erro mostra a falta realmente de planejamento do governo, a falta na verdade, de compromisso com o esporte, com o povo, porque a piscina ela não vai servir só para competição, ela vai estar lá, vai ser um ambiente público para praticar de esportes. E aí a gente vê que eu assisti a matéria de vocês, por sinal muito bem feita. As imagens aí que a gente acompanha. Isso. Primeiro que aí é um faz de contas. Isso, né? Aí, aquela ali que é a piscina, né? É a área da piscina de 50 metros. Deve ser a área que está se escavando para fazer a piscina de 50 metros. E a gente vê que não tinha ninguém trabalhando. E de repente, no outro dia, tinham vários operários e tudo. E eu estava presente ao lançamento do projeto dessa piscina. Isso já é o segundo dia. Já né? é o segundo dia. Segundo dia que a gente apareceu lá e apareceu um monte de gente. O rapaz, inclusive, fala que era o primeiro dia dele trabalhando lá. Isso, Eu estive no lançamento dessa piscina, no dia que o secretário anunciou, eu estava lá presente. Eu estava lá quando eles anunciaram, inclusive eu estava representando a federação, por ser diretor da federação, eu representava o presidente Sérgio Silva, e o secretário me foi claro, conversando comigo, falando que a piscina seria entregue dali a mais ou menos 12 meses, que a gente já poderia projetar, Isso em 2010, Isso em né? 2010. A gente já podia pedir campeonatos brasileiros, porque assim, o campeonato brasileiro só pode ser realizado em piscina de 50. Então ele estava dizendo assim, vocês da federação podem ir na confederação e solicitar campeonato nacional, que a gente vai ter condição, a gente já vai ter a piscina. E aí a gente está vendo Será até que hoje. essa piscina que está aparecendo ali, não? Passando na imagem ali, uma piscina. Pelo que parece, Tem outra aí, ó. Você vê pelo ali que poça parece, ali, olha isso. aí. Ó. Essa- Dá pra nadar aí, não? Não. Na verdade, você vê que são dois buracos, certamente é a piscina de 50 e a piscina que a gente chama piscina de aquecimento, que é a piscina de 25 metros ao lado. Porque vão ser o complexo aquático, para poder receber competições oficiais, ele precisa ter uma piscina para aquecimento e uma piscina, a piscina da competição, né? A piscina, como você disse, a obra foi embargada pela SUCOM, né? Mostrando que também há uma falta de comunicação do próprio governo com seus órgãos. Como é que o governo inicia uma obra e não passa para a SUCOM, que vai iniciar uma obra pedindo Então assim, a gente tem embargado, a gente tem visto muito isso, não só com a natação, mas com as obras da cidade inteira. Do estado, você vê sempre falando disso, e a gente tem pago um preço muito alto por isso aí. Nós estamos sem piscina, se eu não me engano, há 2 anos e meio, praticamente. Acho que em maio agora a gente fez 3 anos sem a piscina da Fonte Nova, e não tem, e pior, dito assim, o único projeto que tem em vista é esse, e está do jeito que está. E nós somos realmente abnegados ali, trabalhamos muito para natação, mas a gente fica esbarrando nessa questão governamental que não cabe a gente não tem como construir uma piscina nesse porte. Falta de piscina, falta de atletas qualificados para disputa de competições internacionais. É o quadro que vemos hoje no estado da Bahia. E não adianta depois amanhã aparecer a propaganda na televisão que tá tudo bem. Não tá. E a gente tem que falar aqui. Não adianta. A gente precisa cobrar do governo, agora inadmissível, o governo do estado não pegar o alvará para construção da piscina olímpica. Botou no jornal, botou na televisão, em sites, enfim, toda aquela parafernália toda de comunicação, mas o governo não fez o básico, que era justamente pegar o alvará para a construção lá da piscina olímpica. E aí, amigo, embargado pela SUCOM. Lula Pereira, a gente não consegue entender algumas ações do governo do estado. Alguns não gostam do que a gente fala aqui, porque a gente não defende bandeira política nenhuma. Agora, é no mínimo absurdo. Eu pensei o seguinte, que quando começasse a obra, tinha o quê? A licitação
os órgãos todos envolvidos, SUCOM, isso é isso, aquilo, e também esses órgãos que determinam os alvarás, as informações necessárias. De repente, a gente vê que a própria SUCOM embargou uma obra do governo. Onde vamos parar? Do governo do Estado. Exatamente. Se não existe uma integração, uma afinidade, uma comunhão de pensamentos, de determinações, eu não sei como a gente vai parar. O fato é o seguinte, estamos há 2 anos sem piscina, estamos há 2 anos sem treinamento específico de atleta e por isso não temos ninguém para nos representar lá fora. Por quê? A culpa é nossa? Não. A culpa é de quem manda, a culpa é de quem é capaz e tem capacidade para gerir as coisas e não tem faz. capacidade. Quer dizer, então falta a capacidade para que a gente possa gerir as coisas. Não se pode entender como Salvador, a 3ª capital do país, não tenha uma só piscina do Estado. É impossível entender uma coisa dessa. Bota as imagens de novo aí para as pessoas que estão acompanhando a gente em casa poder ver a situação da piscina olímpica ali ao lado da Fonte Nova, né? A Fonte Nova está lá, as empresas estão fazendo, está no cronograma, está bem, mas só futebol. Mas a Bahia não vive só de futebol, não vive só de Bahia e Vitória. Aí isso daí acabou tudo. Isso aí foi um teatro. Foi na verdade, uma encenação. Quando vocês ligaram e começaram a fazer a matéria, acho que eles não sabiam que vocês tinham ido lá no dia anterior. E aí fizeram isso aí para poder fazer aquela máscara, né? Mostrar que parecendo que está trabalhando. Infelizmente, o Estado vive hoje a coisa da Copa do Mundo e tudo, esquecendo que existem outros esportes. A Copa do Mundo é uma camuflagem para esconder isso tudo aí? Eu acho que a Copa do Mundo está servindo para isso. Está servindo, a falta de planejamento faz com que eles olhem em 2014 primeiro, depois 2016. Então, quando acabar a Copa do Mundo, eles vão pensar, agora eu preciso de uma piscina, porque 2016... Olha aí. Aí 2016 tá ali. A gente está falando de piscina, mas tem piscina, a gente não tem um ginásio para receber uma competição nacional de vôlei, de basquete. Não é só a natação que está sangrando assim por falta de equipamento. Os outros esportes, todos os esportes olímpicos, amadores estão sofrendo. Hoje, na verdade, temos futebol, temos aí a Arena Fonte Nova, que vai ser a sede da coisa, tá todo vapor, mas as outras obras não estão andando. Inclusive a de infraestrutura para a cidade, em torno do estádio, a gente vê que não tem obra, não tem nada. E a gente está cobrando uma coisa que você disse, que participou do lançamento da pedra fundamental e que em 2010, o que quer dizer o seguinte, que agora em 2012 já estaria pronta. A gente deveria estar aqui falando e mostrando imagens da piscina maravilhosa, né? Da inauguração, do pessoal treinando, dos professores trabalhando, enfim, dos atletas tentando alcançar índices, mas infelizmente estamos aqui criticando porque não foi realizado 1/3 sequer da obra que estava prevista para 2011. Isso reflete no que está acontecendo hoje, né? Nos atletas que a gente manda para fora. Né? Reflete. O atleta procura a melhor condição para ele. Quando um clube de outro estado vem procurar um atleta nosso que começa a ter um destaque já novo, 13, 14, 15 anos, ele oferece justamente a estrutura que ele não tem. Você vai a São Paulo tem, dentro da capital, tem no mínimo 20 piscinas de 50 metros. A gente não consegue fazer uma. E a gente não tem. A piscina mais próxima de 50 metros da cidade é a do SESI de Valença. Em Valença. É a mais próxima que a gente tem lá. Então a gente fica dependente disso e é bem complicado pra gente. Você está vendo a imagem aí da construção da piscina olímpica, que foi embargada pela SUCOM. Isso em 2010 deu início às obras. Olha aí, fizeram um buraco. Depois tem um rapaz ali, a cara de pau é tão grande, que tem um muro, que aí tem uma imagem aí que passa, que começa a rebocar o muro, mas só um pedacinho do muro, se tiver muito metro. Eu acho que a gente tem que parar de encenação, a gente precisa de um governo que trabalhe. A gente não precisa de desculpas, precisamos de ação. Infelizmente isso não acontece.
E aí reflete. Trazemos você aqui. Vai ter umas imagens também do Salesiano, o pessoal está lá treinando. E você aproveitar e falar com a gente aqui, Suede. Ele que é professor de educação física, tem saída ou a gente ainda perde alguns anos com a falta de construção da piscina olímpica? Por quê? Se em 2009, em 2010, foi o lançamento da pedra, etc e tal, e dentro de 12 meses, que seria o ano passado, era para estar funcionando. Isso. Estamos em 2012 e vimos aquelas imagens horrorosas. Será que 2014 não? E assim, essa daí é a imagem do Salesiano, né, gente? Lá o Salesiano é um lugar que abriga as competições hoje também. Essa piscina de quanto? 25? 25 metros. Essa piscina, e tem alguns clubes sociais que também abrigam as competições oficiais hoje, mas a gente só pode fazer competição em piscina de 25. Nós conseguimos ainda, mesmo assim, conseguimos obter resultados expressivos a nível nacional, mesmo com essa dificuldade da piscina, nós ainda conseguimos. Nós temos hoje uma vice-campeã brasileira infantil, uma menina de 13 anos, uma menina nova, ela treina em Feira de Santana. Nós temos vários finalistas de campeonato nacional, Fábio Seixas, amigo, colega de borda, né? A gente tem alguns atletas que são finalistas de campeonatos brasileiros. Nós temos um outro garoto, o André Brandão, que vem se destacando a nível nacional, mas acaba que você começa a restringir muito. Você fica pegando aquele extremo talento e ele consegue se destacar porque ele é muito, muito bom. Está acima da média. Isso, acima da média. Então os garotos mais normais, que precisariam daquela experiência da piscina, acabam não tendo. E aí isso dificulta. A gente poderia ter 10 atletas em nível nacional, nós teremos 5, teremos 4, por conta da ausência da piscina. Você acha que a médio prazo, qual é o grau de prejuízo que a natação baiana teve ao longo de toda essa parafernália, todo esse desastre de gestão, principalmente na construção da piscina? Vocês que perde tanto de quanto? A gente perdeu aí em torno de a possibilidade de ter um atleta de alto nível de uns 80%. Porque quando o atleta não entra num ritmo de piscina de 50, quando ele vai lá para fora, o atleta que treina naquela piscina, ele não sente. O atleta normalmente daqui da Bahia, ele vai para o Campeonato Brasileiro, ele precisa chegar 3, 4 dias antes, o que já encarece a viagem dele, para poder ele se adaptar à piscina, tentar se adaptar à piscina antes da competição começar. Então a gente perde isso. A gente teria a possibilidade de ter os treinamentos, ter treinamentos específicos, um trabalho bem específico em cima dos atletas, com a piscina de 50, para dar ritmo ao atleta, e nós não conseguimos ter isso. Ô Suede, por favor, explique aí aos nossos amigos por que uma piscina de 50 e essa de 25 não serve. Tecnicamente, o que é que ocasiona? Mas ele falou, né? Pela velocidade. O que acontece? A piscina de 25, o jardim de 25, 50 é a metade. O atleta dá a virada, ele ganha novamente a possibilidade de um impulso na borda. Então, quando ele faz a virada, como se vocês podem ver na imagem, ele vai dar a virada, ele vai sair na fase submersa, então ele vai passar mais 5 metros sem nadar. Então, teoricamente, por exemplo, numa prova de 50 metros, um atleta que tem o que a gente chama de golfinhada, que é essa parte submersa, ele vai nadar 10 metros na saída, vai virar mais 5, então dos 50 vamos tirar 15, 35 metros, nadados. Quando ele vai para a piscina de 50, sem a virada e sem essa possibilidade de fazer essa parte submersa, vamos fazer a saída igual de 10 metros, ele nada 40. Então, você nadar a primeira parte menos, lhe dá a possibilidade de uma velocidade maior. E aí você perde esse ritmo, você perde. Você perde esse Segundos ritmo. preciosos. Como você nada, então você está com o rosto na água, você fica com a impressão na piscina de 50 que a borda nunca chega. Essa é a impressão que você tem. E isso acaba afetando o atleta psicologicamente. Ele fica, cadê a borda? Ele acaba se perdendo no ritmo. E isso atrapalha. Isso quer dizer, Luiz Pereira, que não faça isso porque você nada. Porque você vê a morte umas 5 vezes na sua frente na hora de dar uma virada de 15 metros, viu? Mas, Suede, foi um prazer tê-lo aqui. Obrigado. Eu que agradeço a oportunidade, dar os parabéns pelo programa. A gente da natação tem acompanhado isso. Você nada muito ainda? Eu estou treinando um pouquinho. À noite a gente tem que manter a atividade física, é importante para a nossa saúde, a gente mantém. É professor? A gente tem que dar um exemplo, a gente tem que treinar.
Senão a gente vai, eu até competi agora, do pessoal mais velho do mar, a gente vai ter uma competição pela federação Tá preparado? no sábado agora, não sei não. Sei que tem o nome. Bota o nome dele aí, a menina do GC aí. Suede Awad, árabe, libanês. Não tá aqui ensinando. Então assim, a gente tem acompanhado e tem gostado bastante, tem apoiado muito a iniciativa de vocês de mostrar as dificuldades da gente, do esporte amador, porque a Bahia não é só futebol, a gente tem N campeões de outros esportes e a gente precisa dessa área para poder mostrar isso para todos, para que todos saibam que existe natação, que existe boxe, que existe atletismo. É muito importante isso, a gente é que agradece essa oportunidade. E deixar bem claro para você que vamos cobrar. Vamos cobrar do governo do estado, aqui não em forma de criticar nenhum governo, mas e sim o que foi prometido. Se foi prometido, tem que cumprir. Com certeza. E a gente não vai deixar passar em branco. Estamos aqui para criticar o governo, mas agora sim, as coisas boas vamos elogiar. As coisas que não concluiu, vamos cobrar. Piscina será cobrado o tempo todo aqui na nossa programação. Esperamos um pronunciamento do governo do estado para falar por que a Sucom embargou. Será que teve estudo de impacto ambiental? Eu não entendo muito bem essa questão não. Questão ligada à engenharia aí, eu não entendo. Agora, no mínimo, a comunidade esportiva da Bahia precisa de uma declaração do governo do estado. A gente fica aqui aguardando, esperamos que, se tiverem respeito pelo atleta, pela natação da Bahia, estaremos esperando para segunda-feira aqui ver o lado, as desculpas do governo do estado. Suede, um abraço, muito obrigado. Viu? Obrigado. Foi bom tê-lo aqui. Daqui a pouco a gente vai marcar aqui para fazer uma natação. Pronto. Dá para salvar esse menino? Dá. Mas muito bem, vamos agora falar de Campeonato Brasileiro Série A. Jailson Baraona chega para falar conosco a respeito do Bahia, que acabou vencendo ontem a equipe do Palmeiras. Estive lá com o Jailson Baraona ontem na Arena Barueri e o Bahia acabou vencendo a equipe do Palmeiras, 2-0, 2 gols do Souza, que por sinal, viu, Luiz Pereira, não joga 4 partidas. Infelizmente não joga. Mas eu ouvi atentamente sua narração e as reportagens do Barona, e a gente via o lado de surpresa de vocês. Não sei se vocês perceberam que vocês ficaram surpresos assim. É o Bahia que venceu. Mas você mesmo disse o seguinte, na quarta-feira, vamos lá, cheio de esperança, cheio de vontade e vamos conseguir um resultado positivo. Agora, Lula, o Bahia jogou para vencer. Foi para dentro da equipe do Palmeiras, estivemos lá, vimos outro Bahia. E as atitudes do Caio Júnior, a forma que ele lidera. Quando terminou o jogo, ele pegou todos os jogadores e foi lá apoiar a torcida do Bahia, que esteve presente. Um grande número de torcedores do Bahia. Mas Jailson Baraona conosco aqui. E o Bahia venceu ontem, Baraona. E eu pergunto a todo mundo, será que convenceu? Como é que está o clima do Bahia? Hoje é o 15º. Dá para se confiar no time do Bahia? Paulo, confiar é uma palavra complicada. Se você não confiar, você não torce. A partir do momento que você tem esperança, você confia que aquele elenco pode lhe dar algum resultado. E a gente sempre questionou o tempo todo se o elenco do Bahia iria se recuperar ou não. Mas sempre nominamos que tinha condições. O Cleberson não tem condições de jogar em alto nível. O Zé Roberto não tem condições de jogar em alto nível. Souza, Fael, Fabinho, então, Ioiô, né? Aliás, Bumerangue. Então, se a gente for citar todos os nomes do elenco, a gente vai acabar concluindo que a posição em que o Bahia se encontrava e que ainda se encontra, que está ali perto da zona de rebaixamento, não é justa com o currículo desses atletas, não é justo com o histórico desses atletas e sequer com o histórico do Bahia. Fabinho já foi campeão brasileiro, Fael já fez grandes campanhas pelo Botafogo, Zé Roberto já foi campeão brasileiro pelo Flamengo, Cleberson campeão do mundo, campeão brasileiro pelo Atlético Paranaense, campeão do mundo. Então a gente não está falando de um elenco desqualificado, a gente não está falando de um elenco de qualquer um. O Souza foi artilheiro do Brasil, foi artilheiro do Brasileirão quando jogava pelo Goiás, foi artilheiro do Carioca pelo Flamengo, pelo Vasco,
foi um jogador que foi importante em Campeonato Paulista, ganhou a Copa do Brasil. Então a gente não está falando de qualquer time. E se você for tirar um raio-x, elenco a elenco, o Bahia é melhor do que pelo menos uns 8 a 9 clubes que tem hoje no Brasileirão. Elenco. Só que estava atuando bem e tendo resultados ruins. Ontem ele conseguiu fazer um primeiro tempo idêntico ao que tinha feito contra o Fluminense e fazer um segundo tempo idêntico ao primeiro, sem tomar gols e ainda fazendo, que era o que não vinha acontecendo. O Bahia geralmente não fazia e levava, ou quando fazia, também levava e acabava empatando. Foi assim contra o Coritiba, foi assim no triste 4 a 0 diante do Fluminense, que o Bahia fez um primeiro tempo magnífico e um segundo tempo onde a Coelba chegou lá e cortou a luz. Vamos ver os melhores momentos? Vamos acompanhar ver, aqui? E a gente vai comentando em cima aí dos lances de Bahia. Tá aí ainda tem gente que disse no rádio ontem que isso não foi pênalti. Não é no rádio não, No tem rádio, gente que parece que não escreveu enxerga. Então não enxerga, você pode olhar 10 vezes e foi o que a gente disse no momento do lance. Eu vi na hora. Disse assim, um pênalti tolo, o termo que eu usei foi imbecil, Luiz Pereira. Coisa de imbecil. O atleta está em direção à linha de fundo, o máximo que vai fazer é dominar a bola para tentar girar. Tentar dominar também, né? Tentar dominar e tentar girar. O que é que você faz? Foi eu, Arthur, cerca o Arthur. O número 14. Cerca. É só cercar o atleta que ele vai fazer a tentativa, vai chutar em cima de você, ou vai ganhar um escanteio, ou vai ganhar um lateral. Já começa da lambança do zagueiro. Olha lá, ó a mãozinha direita. A mão direita, nas costas do Lulinha. Não, aí você vê embaixo ainda a perna dele. E olha lá, ó, a dá uma mão. rasteira, Pois é, a mão. Se isso não for o pênalti, eu vou dizer o quê? Não, mudou o critério do pênalti. E eu tava ao lado do árbitro. Desse quarto árbitro aí, né? Ou quinto, como queira. E na hora que acontece a falta que o juiz apita, antes do juiz definir que era uma simulação ou um pênalti, ele vai lá e fala. Eu tô do lado dele ali, ó, eu ali, ó. Ah, só dá pra ver ali o vulto. Como a gente fala no interior, o vulto. Inclusive, na hora do árbitro apitar, ele caiu. O apito para um lado, o cartão para o outro, uma coisa horrorosa. Mas ele foi... O que eu gostei do árbitro é que com a mesma veemência que ele vinha marcando contra o Bahia, aquela vontade, aquele apito forte, ele marcou o pênalti do mesmo jeito. Ou seja, ele não titubeou e não olhou o tamanho da camisa. O campeão da Copa do Brasil, é o time de Luiz Felipe, é o time de Valdívia, é o time de Barcos. Não. Foi pênalti, ele apitou. E o quarto árbitro chegou no rádio e fez pênalti. E o mais importante, o assistente corre para a linha de fundo. Souza que é para dar suporte. Souza no estilo no estilo polvo, né? Uma posição, bola para um lado, bola para o outro. Ele corre todo cibulindo e aí na hora ele define o canto que vai bater, o Bruno cai para um lado e ele dele aí no ouvido? Não, ele queria ouvir a torcida, que a torcida estava xingando ele, né? Rapaz, eu vi tanta coisa ali, aquele vidro ali, rapaz, eu pensei que ia partir. Eu fui fazer assim um soquinho com o braço. E foi do lado da mancha verde ali, né? Rapaz. A gente tava do outro lado, com meu coletinho quieto, nem mexi, só a mãozinha. Mas aí eu fui mexer a mãozinha, os caras ali atrás, seu isso, seu aquilo outro. Mas assim, coisa do torcedor. O que a gente destaca de importante, Paulo, é que Luiz Pereira pode concordar ou não, que cada um vê o jogo, né? Mas cada um tem uma opinião. O que eu achei mais importante foi o Caio Júnior resgatar jogadores que não vinham tendo oportunidades com o Falcão. Não vinham sequer sendo relacionados. E sequer lembrar, foi o passe lindo do Magno, a lambança de novo do mesmo zagueiro, número 27, o Wellington. Não, foi fominha. E o Zé Roberto rola a bola com carinho pro Souza. Jogou muito. Pra mim foi o melhor em campo, o Zé Roberto. Ele fez chover ontem. E aí Luiz Felipe na sala comum, na área comum, fez... Pô, logo contra mim que ele resolve jogar. Eu tenho acompanhado os jogos dele. Expulso, Luiz Felipe. Tenho acompanhado os jogos dele, não vinha nem bem, nem no banco ia. E logo contra mim ele resolve fazer banho de cuia, bola entre as pernas e tal. Então assim, o Wellington. Mas o goleiro cresceu em cima dele, assim, todo time que vai pegar tiver um Wellington, a gente tá feliz. Então, o que acontece? O resgate, Lula, Luiz Pereira, de 3 dedos. Exatamente. O resgate do Magno, que não vinha nem sendo relacionado, do Lulinha, que estava sendo escanteado, estava indo o Jones, Carioca, estava indo outros, não estava indo o Lulinha, do próprio Rafael, que viajou e não foi pro banco, do próprio Lenine, que viajou, mas não foi pro banco, porque ele levou 20, o jogador Gil, que sem querer pra quê, saiu do Sub-23 e apareceu treinando, de repente apareceu titular. Jussando, que parecia, é menino, mas parecia pinto no lixo.
cibulindo, como a gente fala no jargão popular, feliz da vida porque pela primeira vez vestiu a camisa como profissional do Bahia, estava em um jogo, Arena Barueri, contra o Palmeiras. Então acho que o fator determinante para o elenco se dar bem, para o Bahia ter feito uma grande partida, foi o fato do Caio Júnior ter mexido com os brios do elenco e resgatado a dignidade. Tinha jogador que sua autoestima estava abaixo do chão e ele conseguiu resgatar sua dignidade, sua autoestima, né? Isso que foi importante. Você vê que o elenco, todo mundo comemorou os gols, todos comemoraram. E no final, você viu que eu estava do lado do Caio Júnior e tinha combinado contigo, passa rápido, porque a descida é perto. Aí você, quando passou para mim, eu disse, Paulo, observa aí, Caio Júnior chamando o elenco para ir na torcida. Quer dizer, a atitude, Luiz Pereira, foi dele. Alguns viraram para a torcida, como o Lomba sempre faz, os outros jogadores que ouvem o seu nome cantado vira. Ele não, ele chamou todo mundo para que todos fossem até o torcedor parabenizar a presença do torcedor. Agora, Lula, tá importante o Bahia. Agora, você falou a questão do Bahia, mas no primeiro tempo, o Kleberson perdeu 2 gols que você faria. Eu observei isso também. E um detalhe importante. A atuação de Gil entrou assim como uma criança que vai receber o bolo de aniversário. Mas ele é bom jogador. Ele se precipitou num momento, tomou o cartão amarelo, e aí onde entra o Caio, tirou o Gil. Meu filho, é melhor você sair agora, não precisa ser expulso, né? Já recebeu o amarelo. Ele é um jogador de marcação e marca forte. Não é desses que cercam tão somente. Gostei da atitude dele. Infelizmente perdeu o Cleberson também logo no intervalo e não pôde. Mas ainda assim, Caio disse o seguinte, inclusive parece que foi a você mesmo, o Magno entrou numa posição que não é a dele. Ele é um pouco mais para frente. E 2 passes maravilhosos o Magno deu nesse jogo. E você vê que o Caio Júnior, além de destacar, disse, eu sei que eu sacrifiquei ele, mas ele colaborou da forma que pôde e nos ajudou. Quer dizer, o elenco quis colaborar, o elenco quis fazer a diferença. O mais importante é que a gente, entrevistando ontem o presidente, a gente falava que o time tem que ter as coisas têm que começar a dar certo e tem que ter sorte, Luiz Pereira. E justamente em cima de um jogo importante, como esse que vai ser contra o Corinthians, o Bahia consegue um triunfo, né, que dá ao seu torcedor o ânimo novo para comprar o ingresso, ir ao estádio e apoiar a equipe, ao invés de só vai. Vou falar em ingresso, como é que tá lá? Olha, tá se fechando daqui a pouquinho, fechou agora há pouco a venda de ingressos, 17 horas, então estão sendo computados ainda as vendas. O Corinthians já vendeu tudo. O Corinthians já foi vendida toda a carga, são 3.217 ingressos, não, 3.100 e alguma coisa foram vendidos, né? Já são 32.147, são 3.214. É isso aí. 3.157. Pronto, é isso aí. 3.000 infração, certo? Foram vendidos e mais, se eu não me engano, está beirando a casa dos 10.000 ingressos. O último papo que eu tive com o Jaime por telefone, ele dizia que estava em torno de 8.000 infração, perto de 9. E que ele acreditava que até as 17 poderia chegar nos 10 ou passar dos 10. Mas geralmente amanhã é que a gente vai ter a famosa corrida ao ouro, né? As filas pela manhã já estavam imensas. Nós que chegamos por volta do 11 e pouca, aí passando ali por Pituaçu, a fila estava realmente imensa. O torcedor resolveu cair para dentro, comprar de fato o seu ingresso. E eu acho que, Paulo, vamos ter um grande jogo. Fico apreensivo. Apreensivo porque ele perde 4 jogadores. Essa é a pergunta que eu queria fazer E o principal deles, né? O Souza, o Bahia vai sentir muito a saída do Souza. Paulo, Quem é a referência do Bahia agora lá na frente? o grande lance do Souza, primeiro, é a sua movimentação. Ele se movimenta de um lado e de outro. E, mais importante do que a movimentação, tem 2 fatores interessantes. Ele, com o nome dele, preocupa. É Souza. O pessoal fica com medo. E ele faz uma função que poucos atacantes no Brasil fazem. Quer ver um que faz muito bem? O Fred do Fluminense. Ele toma o tombo do zagueiro, consegue proteger a bola, bota a mão no peito, ou às vezes no rosto do zagueiro e consegue manter a bola sob seu domínio. Faz o famoso pivô. Ele faz bem esse pivô. Ele gira bem essa bola para quem vem de frente.
Com o Júnior é diferente. O Júnior tem o que a gente chama na língua do peladeiro, do baba, ele tem pé de laje. A bola bate e volta, porque é duro. Bate e volta. Então o Bahia não tem, nem ele, nem o Rafael. São atacantes de prender a bola. São atacantes de tentar girar e tocar em profundidade e bater no gol. Já o Souza não. Ele dribla, ele ginga, ele prende, ele toca e ele também chuta. Ele tem muito mais qualidade do que Júnior. Adversário. Morde dedo no olho, ainda, puxa a camisa, é puinha. E ainda assim, cara, o Caio disse o seguinte: precisamos de mais um atacante. Ele quer um atacante de velocidade. Ele entende que o elenco tem um Júnior, tem um Souza, na teoria dele, na cabeça. Souza é titular. Júnior e Rafael são as reservas, porque Rafael tem treinado muito bem. Só que ele precisa de um atacante de velocidade. Efetivamente, ele tem usado o Zé Roberto, o Kleber só aparece como homem surpresa, o Ciro tentou ser esse jogador de ontem, no dia de ontem, o Lulinha entrou bem, mas ele não tem esse atacante diferenciado. Ele não tem, por exemplo, um Bernard, ele não tem o Danilinho, ele não tem um Adriano Michael Jackson, ele não tem o do Vasco, fugiu agora o nome do jogador do Vasco, o Éder Luiz, do Vasco. Sim. Ele não tem o Éder Luiz. Você repare que todo grande time tem aquele atacante forte, Paulo de referência, mas tem um atacante rápido. O Coritiba tem uma Rafinha. E graças a Deus o Palmeiras deixou o Leite ontem no banco. Ainda bem, podia ter emprestado para ele, né? A gente ia agradecer, né? Bará, obrigado mais uma vez. Hoje, logo mais às 8 horas da noite, na Tudo FM, falar sobre o Bahia, enfim, tudo que vivenciou o torcedor. E ontem, né? Estivemos lá. Vamos ter esse bate-papo, vamos ter as entrevistas e como eu às vezes quebro o protocolo, rapaz, a gente não tem piscina, a gente não tem estádio, a gente não tem pista de atletismo. Na realidade, a Bahia, sabe o que é que ela tem? Fala como você fala, e eu? Nada. Nada. Jailson Baraúna, portanto, eu vou perguntar para você, Luiz Pereira, o Bahia vai ter problemas, viu? Então, contra um Corinthians que vem, um grande time, campeão da Libertadores, vem com vontade, vem com sede, até porque se o Bahia ganhar, encosta dele. Com certeza. O grande problema do Corinthians é o entrosamento. Ralf, Paulinho, Danilo e o Douglas agora estão matando a pau. Matando. Jogam muito, principalmente esse Paulinho, principalmente o Ralf, na manutenção ali, da proteção da zaga. E o Danilo e o Douglas agora jogando muito. Então, o grande problema, o X da questão do Corinthians é o entrosamento. Não tem aquele jogador maravilhoso, não tem mais o Ronaldinho Fenômeno, não tem mais aquela sumidade tática, ou técnica, perdão, mas o entrosamento do time, os 11 que entram, a mentalidade de jogo, a força ofensiva é muito bom. A transição meio-campo e ataque é muito rápido, muito veloz com o Jorge Henrique. Então, todo o cuidado que o Bahia ter. Aliás, o Caio Júnior já deve ter estudado muito, já deve ter manipulado também esses jogadores para que eles possam, aos poucos, se aprimorar. E com certeza, essa partida de domingo vai ser muito boa para o Bahia. É um time forte, um time dificílimo e vai ser mais uma pedreira no caminho tricolor. Antes do jogo Bahia e Corinthians, teremos Vitória e a equipe do CRB. Jorge Catugi já está conosco aqui para falar do Vitória, expectativa, enfim, tudo o que o Vitória se prepara para amanhã, 4 da tarde, né? 4h20. 4h20 da tarde. Boa tarde, Paulo. Um forte abraço a todos os telespectadores do Canal 9. Realmente, né? Tudo está pronto já lá no Barradão. Espera-se aí, a perspectiva, Paulo, é de casa cheia, né? Apesar de a torcida estar meio devagar, mas eu acredito que amanhã vai ter que ter casa cheia, né? Porque não é possível que não dê menos de 30 mil pessoas lá no Barradão. Mas de qualquer maneira, a expectativa boa. Hoje pela manhã o Carpegiani encerrou as atividades e já definiu o time, né? O time é aquele mesmo, com Deola no gol. Estreia de Deola. É estreia de Deola. Ele confirmou hoje, Deola. Chega, já assume a camisa de titular, já vai ser o goleiro amanhã titular contra a equipe do CRB. O Dancla na zaga, substituindo o Gabriel. O Denner vai ser o lateral esquerdo. Ele treinou com o Léo também improvisado, mas hoje pela manhã ele já dava a declaração lá na coletiva de que deve colocar o Denner como lateral esquerdo. No meio de campo ele mantém o jovem Leilson, né, que vem muito bem nas 3 partidas que fez. E no ataque o Neto Baiano, podendo aí encerrar o seu ciclo, né, pelo menos nesse período do Vitória, jogando ao lado do Marquinhos. Então, este é o panorama do Vitória.
Hoje pela manhã houve um recreativo descontraído e depois o Carpegiani concedeu a entrevista coletiva, né? Pela manhã, depois do treino, e confirmou a equipe. Lógico que ele não oficializou, mas dentro daquilo que nós vimos durante a semana, que foi treinado e todas aquelas situações que ele colocou, o time já está definido. Então, só para poder recapitular, torcedor, o time vai ser o seguinte: Deola, Nino na lateral direita, os dois zagueiros Vitor Ramos e Dankler, e na lateral esquerda o Denner, o meio de campo o Elton Michel, os dois volantes, os dois meias Pedro Ken e o jogador Leilson, no ataque Neto Baiano e Marquinhos. Então, esse é o time do Vitória para o jogo de amanhã, 4h20 da tarde, lá no Barradão. Agora houve uma mudança, viu, Paulo? O jogo da preliminar, vai ter a preliminar, torcedor, mas só que o adversário mudou. Não vai ser mais o Botafogo. Por quê? Não. O Botafogo alegou o seguinte: o Botafogo não vai disputar nenhum campeonato, nenhuma competição mais este ano, porque ele, inclusive, abriu mão de disputar a Copa Governador, inclusive o Fluminense de Feira, que vai substituí-lo. E aí já liberou alguns jogadores, já acertou tudo, então está sem elenco. Aí o Vitória, como já tinha uma programação de jogo com a equipe sub-17, convidou o Galícia. O Galícia está se preparando para disputar a Copa Governador, então de qualquer maneira o torcedor vai ter a oportunidade de assistir um bom espetáculo na preliminar de Vitória e CRB. Muito bem. Vitória, tem que ser casa cheia amanhã, torcedor rubro-negro. Vitória pode chegar à liderança do Campeonato Brasileiro da Série B. E aí o torcedor, como é que tá as vendas de ingressos? Tá beleza, né? Tá tranquilo, Jorge Catuca? Estavam um pouco tímidas, mas de qualquer maneira, esperava-se que hoje à tarde já começasse a engrenar, mas teremos casa cheia, Paulo, com certeza amanhã no Barradão. Luiz Pereira, Vitória vai pra cima do CRB. Não tô querendo aqui dizer clima de favoritismo, Vitória é bem melhor. Olha, nós dissemos, desde que começou o programa e também na Cristal e tudo, nós dissemos que o Vitória tem o melhor elenco da Série B. O melhor elenco. E além de tudo, além de ter o melhor elenco, os 11 que entram em campo e os reservas que substituem, e você não sente nenhum declínio do Vitória. Aí você vai ver, amanhã não joga Gabriel Paulista, que é um grande zagueiro, talvez o melhor da Bahia atualmente. Aí entra o Dankler. Não joga o Mansur, que é o lateral esquerdo titular. Joga o jovem que veio de Porto Alegre. Então, o Vitória não cai de produção. Eu sempre digo o seguinte: o Vitória até agora não encontrou um substituto para Pedro Ken. Quando o Pedro Ken não joga, o Vitória sofre um pouquinho no seu meio de campo. Fora isso, é um grande elenco, deve vencer a partida. Claro que o CRB vem para dificultar. Vem jogar fechado, vai sair no contra-ataque, não vai para cima do Vitória, porque sabe, se for para cima, toma baraiada, não vai para cima de jeito nenhum. É o time do Vitória muito superior mesmo, mas claro que tem que respeitar o adversário, aquela coisa que ele já sabe. Jogar com respeito, com seriedade e com muita vontade para vencer e sacramentar logo a sua arrancada no G4 da Série B. Eu esqueci de trazer o secador hoje, né? Tem um secador guardado lá em para casa. o Criciúma hoje, né? Porque hoje tem Criciúma, né? Isso. De uma forma que a gente tem de secar, ficar secando lá a equipe do Criciúma. E o torcedor do Vitória dá tempo de comprar os ingressos, ainda tem um dia de amanhã. Temos que fazer balançar o estádio do Barradão. Vale a liderança da competição. E aí, todos com o secador ligado, de preferência no volume médio, né? Então, muito calor dentro de casa. Seca hoje a equipe do Criciúma. E lembrando, meu Paulo, que o Vitória já entra em campo amanhã sabendo, né? O que ele necessita. Porque se houver um empate ou uma derrota do Criciúma, o Vitória basta vencer o CRB que ele vai chegar à liderança. E o Carpegiani hoje, inclusive, ele enfatizava a questão do Vitória chegar amanhã aos 31 pontos. Que nas contas, e realmente ele tem razão, seria praticamente já a metade da pontuação que o Vitória necessita para poder subir. Porque 31 seriam 62 pontos, aí geralmente se coloca entre 64 e 65, então praticamente seria a metade. Por isso que ele enfatizou que é um jogo importantíssimo, principalmente com o apoio do torcedor, e comparecer e incentivar o time. Ele também chamou a atenção de que nada de o torcedor pensar que vai ser jogo fácil, que o Vitória vai pegar uma galinha morta, como diz na gíria, nada disso. É um jogo difícil, é um jogo que tem um adversário tradicionalmente às vezes complica. Apesar de muita gente, o Vitória vai ganhar fácil, não é assim. Tem que ter calma, primeiro ganhar os 3 pontos. Se der para ganhar com uma boa margem de gols, uma goleada,
melhor ainda, né? Agora, quem o Vitória emprestou foi o atacante Índio. Finalmente, o jogador acertou a sua vida e está indo para... Já foi para o América de Natal. Ele já se apresentou lá no América de Natal. Depois de... A primeira vez não deu certo, o América não o levou por causa daquela questão do salário, mas parece que o Vitória chegou a um acordo, vai pagar a metade do salário dele e ele vai para o América de Natal. Agora, quem não resolveu sua situação ainda foi o Neto Coruja. O jogador, mais uma vez, se recusou a ir para o Atlético de Goiás. Estava tudo certo já, tudo encaminhado, e aí, de repente, o Neto Coruja, como da outra vez, disse que não ia. E aí, não pode forçar o jogador a ir para onde ele não quer. E aí, o Vitória está aí com o Neto Coruja, voltando, se recuperando da tendinite, mas ainda sem o seu futuro definido com relação a um outro clube onde ele possa vir a atuar. Muito bem, e ontem quem visitou lá, inclusive no jogo do Bahia, Paulo Comelli, né, que joga hoje a equipe do Criciúma contra a equipe do Grêmio Barueri, no mesmo estádio que o Bahia jogou ontem. Agora vamos falar da seleção brasileira, vamos falar, portanto, para você torcedor que acompanha aí as Olimpíadas, a seleção brasileira, vamos acompanhar os gols do Brasil que venceu ontem, primeiro tempo parecia goleada, 3-0, 3 gols, 1 gol a cada 10 minutos, parecia que o Brasil embalado com o Neymar, com o Hulk, enfim, mas no segundo tempo veio de novo aquela questão da seleção brasileira nas Olimpíadas. Vamos acompanhar os gols do Brasil e aí para você, torcedor, e a gente fica aqui batendo papo, acompanhando, vendo como é que foi o desempenho do Brasil, a primeira partida. A gente não sabe se foi um nervosismo. Agora, com uma equipe como o Egito, a equipe é muito fraca. Olha lá, o jogo do Brasil, a gente vai acompanhando. Esse primeiro gol aí, o Hulk teve uma participação fundamental. Você vê que ele puxa aí, imagens cedidas pela Record. E aí o Brasil de novo vai para dentro. Sai Leandro Damião, faz o segundo gol do Brasil. E aí a gente achava que o bicho ia pegar. Tava muito, muito bonito. Vai sair o terceiro gol do Brasil agora. Aí, portanto, o Neymar, que ontem também abusou de dribles, né? E aí chegou, fez a festa dele. No segundo tempo, o negócio começou a ficar feio. Aí, primeiro gol, chorado, bate, rebate, pega na trave, pega no zagueiro, pega no goleiro e a bola acabou entrando. E não me pergunte quem fez o gol, porque eu não consigo falar, vai quebrar minha língua. Mas tá aí o segundo gol da equipe. Os gols chorados, uns vacilos da zaga do Brasil, né, Lula? Olha, eu vou analisar esse jogo da seguinte maneira. O Neymar deu uma entrevista ontem dizendo o seguinte: brincamos. E o Thiago Silva, que é o capitão da seleção brasileira, disse o seguinte: brincamos, menosprezamos, não levamos a sério o segundo tempo. E aí aconteceu o seguinte: o Brasil tomou 2 gols e poderia ter tomado mais. O Brasil tem que jogar com seriedade. Como poderia ter feito mais, né? Podia fazer 5 ou 6 nesse time, fraquíssimo o time do Egito. Agora, e o zagueiro goleiro ia fazer um pênalti. Para o time do Egito, um jogo desse é de vida ou morte. E pro Brasil, o jogo da vida deles. E o Brasil era uma exibição. Deram 3-0 no primeiro tempo e começaram a se exibir. Essa é a grande verdade. Boçalidade, máscara, né? E todo mundo aí é mascarado. O melhor jogador desse time do Egito chamava Ramadã. Sabe que o Ramadã é um mês sagrado, mês né? Sagrado. Eu vou falar isso não para ninguém explodir isso tudo. Mas aí, vai lá, continua. Então, a questão é essa aí. O Brasil precisa jogar com seriedade. Vai pegar agora a Bielorrússia, né? Venceu 1-0 ontem. Gol chorado. Sim, mas a Bielorrússia venceu de quem? Vai jogar. Quer dizer, aí Neymar disse que não conhece nada da Bielorrússia, nada. Ainda vai ser mostrado a ele o tape, a planificação tática do treinador. Enfim, precisa o Brasil jogar com seriedade. Saíram daqui dizendo: vamos trazer ouro. Então que tragam, mas que tragam lutando, correndo, vibrando, porque nada vem de graça. Catugi acabou de dizer o que Capelgiani disse para o torcedor e para os jogadores: não existe time fácil. Todo mundo são 11 contra 11. Todo mundo tem vergonha na cara. E aqueles que têm mais vergonha correm mais, e lutam mais e vibram mais. E dificultam muito mais aqueles que se acham boçais e que esse negócio de já ganhou não existe. É verdade. Então a gente vê desempenho, os gols do Brasil. Agora o que facilidade. Terceiro gol. E depois pararam tudo. Olha, o zagueiro
3 zagueiros ali, Neymar sozinho, botou a bola na cara do gol. E a hora que ele perdeu um gol incrível, ele tirou do goleiro. E aí começa o gol, a reação da equipe do Egito, que na realidade foi uma barra, a bala pega na trave, pega um goleiro, pega um zagueiro. Olha lá, não pegou na trave ali. Voltou, um pouco de sorte. Aí o zagueiro come mosca já, totalmente. Aí foi vacilo da zaga do Brasil. Não chegou abafando aí, portanto, para poder... Mas o Brasil venceu 3-2, agora se prepara, pega a Bielorrússia na competição e a gente torce pelo Brasil. As meninas do Brasil deram um show, né? Chegaram, inclusive estavam lá ontem acompanhando a seleção brasileira. A gente fica aí, portanto, na expectativa que a seleção brasileira possa aí trazer o ouro olímpico. Catugi, obrigado pela sua participação mais uma vez hoje à noite. O torcedor pode acompanhar outras informações do daqui a pouquinho, Vitória, né? No som da Tudo FM 102,5. Daqui a pouquinho, inclusive, estaremos junto com você, com o Baraúna, toda a equipe lá da Turma da Bola, trazendo as noticiários do Vitória. E amanhã também, fazendo convite a vocês, que antes da bola rolar na Tudo FM, teremos às 15 horas o Coração de Leão, o programa que é dedicado à torcida rubro-negra, tudo na 102,5. Forte abraço, Paulo. Luiz Pereira, teremos um final de semana agitado. Vitória luta pela liderança da Série B e o Bahia na Série A pega o Corinthians, como dizem os paulistas, o Corinthians. O grande problema é o seguinte, enquanto o Carpegiani disse o seguinte, quero chegar a 30 para poder sacramentar a minha vida, o Caio Júnior disse, quero chegar a 20. Então a diferença está muito grande. Mas oxalá, Mas não é lá em cima, não é embaixo. Oxalá segunda-feira cheguemos aqui com 12 resultados positivos para que a gente possa manter esperanças e mais esperanças no futebol da Bahia. Portanto, obrigado para vocês que acompanham a gente aqui no Canal 9. Estaremos de volta segunda-feira e quem sabe com boas notícias para o torcedor do Vitória e o torcedor do Bahia. Um abraço a todos, muito obrigado. Até segunda-feira às 5 da tarde.